Eu resolvi compartilhar a tela com vocês e mostrar qual vai ser o meu racional para poder realizar o teste de integridade da GUP. Se você está em algum processo seletivo e já viu que uma das etapas vai ser o teste de integridade, então fica nesse vídeo até o final para você entender como que eu vou responder, quais são os conselhos que eu vou estar dando aqui em todas as respostas, todas as perguntas, para que você consiga o seu emprego mais rápido e possa depois sempre reaproveitar esse teste. Se você já fez e depois quiser fazer de novo, um novo teste depois de assistir esse vídeo, pode ser melhor até para você ver se não tem algo novo para você colocar e conseguir ter melhores resultados dentro da GUP. E aí, só um parênteses, um erro técnico que aconteceu aqui. No meio do vídeo eu percebi que eu não estava gravando a tela desde o início, mas a gente pegou ali, na hora de revisar o teste, a gente foi voltando para todas as questões para facilitar a leitura e a minha fala, enquanto você estiver aí vendo todas as questões tudo direitinho. Mas da metade pro vídeo eu percebi isso e aí eu comecei a gravar e aí vocês vão conseguir ter acesso direitinho ao meu mouse, a forma como eu estou mexendo, tá? Mas só uma explicação, se por algum acaso o tempo ou o mouse não estiverem conectados é porque eu tive esse problema técnico que aconteceu aqui hoje. Se você não me conhece, eu sou o Rick, sou gestor de recursos humanos, especialista em recrutamento e seleção, e esse aqui é o Rick Carreira, o canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias e a conseguir o seu emprego em até 31 dias passando da GUP. Então vamos lá, olhando aqui para a tela, teste de integridade, tempo para realizar esse teste é no máximo de 60 minutos, então vocês têm que separar esse tempo. Lembre de reservar um tempo para revisar as respostas. A partir do momento que você clica no botão continuar, o tempo começará a ser contado. Não esqueça de salvar a alternativa de cada questão antes de avançar. Então, ó, tem que salvar a alternativa antes de avançar. Caso você tenha qualquer problema externo ou de conexão, o seu teste poderá ser pausado e iniciará de onde parou. Olha que legal, quando você se conectar novamente. Então, qualquer problema, podemos pausar aqui. Se minha cachorrinha começar a latir, se começar a bater na porta, fazer obra, tem obra aqui perto, então vocês já sabem que eu vou dar uma pausa e aí eu volto depois. Quando estiver pronto, clique em continuar. O importante, o resultado do seu teste será utilizado para todos os processos seletivos dessa empresa e poderá ser reaproveitado para candidaturas em outras empresas. Então, aquilo que tem dentro da GUP, para facilitar a nossa vida, a gente faz um desses testes uma vez só e pode ser utilizado na empresa. Então, quando a gente faz o teste muito bem, a gente pode ter a garantia de que para outras empresas nosso perfil vai estar mais qualificado, vai estar com respostas boas. Por isso que a gente tem a sequência aqui, tem uma playlist, como passar na GUP, com várias vezes a gente compartilhando a tela, mostrando como que você pode responder esses testes e conseguir o seu emprego logo, tá? Então, vamos lá, vamos começar, continuar e vamos ver como é que funciona. Beleza, questão 1 de 30. E aí tem a pergunta respondendo sim ou não. Ó, navegue pelas questões, aí eu já coloco aqui, posso salvar ou pular a questão. Tempo sugerido para essa questão eles colocam até aqui, ó, que é de 2 minutos, porque eles já fazem um cálculo. Se são 30 minutos, se são 60 minutos e 30 questões, é mais ou menos 2 minutos por questão. Então, ó, a GUP está ajudando a gente aqui, achei bem bacana isso, tá? Vamos lá. Comprometo-me a responder cada item a seguir estritamente com a verdade. Sim, comprometo sim. Vou falar para vocês que eu vou responder a verdade aqui, mas sempre qualquer coisa eu vou comentando com vocês, tá? Bom, deixa eu salvar. Questão 2. Estou ciente de que esse teste utilizará tecnologia para identificar respostas inconsistentes. Sim, tá bom. Estou ciente que eles vão utilizar a inteligência deles, a Gaia, para poder avaliar aí se tem alguma inconsistência no meu teste. Beleza, estou salvando. Questão 3. Estou ciente de que esse é um teste padronizado, ou seja, que meus resultados são interpretados com base em curvas estatísticas referentes à resposta de milhares de pessoas que já o responderam. Ou seja, o que a GUP está falando? Que aqui não é a GUP que escolhe se você vai ser reprovado ou aprovado, ele só vai dar, tipo, fazer uma base estatística, pegando muito os seus resultados, o resultado de outras pessoas que já realizaram esse teste, para poder mostrar para os recrutadores, para os gestores, quem são os perfis que podem fazer mais sentido para aquela posição. Tá bom, concordo. Salva. Estou ciente de que esse teste baseia em situações problema nas quais precisaria aplicar o meu melhor julgamento em relação ao que é certo e ao que é errado. Estou ciente, sim. Então, por enquanto, 4 questões só de estou ciente, só para a GUP explicar mais ou menos como é que funciona o teste e a gente não ter aquele medo. Ok. Estou ciente de que este teste não é capaz e não tem o objetivo de afirmar se faria as coisas certas ou erradas no trabalho, mas sim de identificar minhas principais tendências de raciocínio frente a dilemas éticos ou morais. Tá bom. Então é sempre assim, ó. Caso você reclame da GUP depois, você mostrou que você estava ciente desde o momento. Então, eles estão
querendo aqui comprovar que, pô, você estava ciente desde o início que você está concordando com o formato do teste que está sendo colocado pela GUP e pela empresa. É isso que eu estou entendendo aqui dessas 5 primeiras questões. Finalmente começou então. Questão 6 agora começou de fato. Vamos lá. Quebrar alguma regra no trabalho poderia ser uma possibilidade para livrar-se de um problema, proteger um colega, conseguir uma vantagem pessoal ou fechar um negócio para a empresa. Quebrar alguma regra no trabalho poderia ser uma possibilidade para livrar-se de um problema. Conseguir uma vantagem pessoal, nunca. Então isso aqui não. Fechar um negócio para a empresa também não. Falta de integridade. Livrar-se de um problema, proteger um colega. Acredito que pode ser uma possibilidade para proteger um colega. Dependendo aí se a pessoa vai se sentir vulnerável, enfim, para proteger ele, eu poderia quebrar alguma regra de trabalho para poder zelar pela pessoa. Então, eu acho que eu responderia isso aqui. E se você já assistiu o vídeo do canal sobre esses testes da GUP, você sabe que eu sempre recomendo que vocês discutam aqui nos comentários. Então, se vocês não concordarem com algum ponto meu, pode ir comentando, pode ir falando aqui, porque realmente essa discussão vai ser saudável e pode ajudar muitas pessoas, tá? Aqui eu estou mostrando o meu racional e se você discordar, tudo bem, coloca aqui que a gente vai construindo em conjunto essa comunidade, todo mundo para crescer na carreira, tá? Vamos lá. Quebrar alguma regra no trabalho jamais seria uma possibilidade para livrar-se de um problema, proteger um colega, conseguir uma vantagem pessoal, fechar um negócio. Então, quebrar uma regra de trabalho jamais. Então, nunca, você pode trocar o jamais por nunca. Eu nunca quebraria uma regra no trabalho para conseguir uma vantagem pessoal. Isso eu nunca faria porque eu sou uma pessoa muito íntegra, que é o objetivo desse teste, né? Então, deixa eu salvar aqui. Para que eu possa render o meu melhor desempenho no trabalho, o mais importante para mim é receber uma remuneração satisfatória para a minha função, ser reconhecido pelo que faço pelos meus colegas da minha área, estar num ambiente de pessoas no qual eu me sinta bem, acreditar na ética e nos valores da empresa. Eu acho que, pra mim, assim, estar no ambiente de pessoas no qual eu me sinta bem faz com que o meu rendimento seja melhor. É um dos pontos mais importantes pra mim, tá? Mas cada um pode colocar o que acha que faz sentido. Para mim, o principal compromisso que eu devo ter com a empresa em que trabalho é cumprir a carga horária pela qual sou pago. Acho que isso é muito simples, mas vamos ver as outras opções. Realizar as atividades que me são solicitadas também acho que é bem básico. Atingir metas que foram definidas, agir constantemente no melhor interesse da empresa. Eu acredito que isso é o que as empresas querem, que as pessoas ajam de uma forma constantemente pensando no melhor da empresa. Vestindo a camisa da empresa, enfim. Óbvio que a gente quer sim ser pago, óbvio que a gente quer realizar, que a gente vai realizar as atividades que vão ser solicitadas, a gente quer atingir as metas, mas acredito aqui que o ponto principal dentro desses 4 é agir constantemente no melhor interesse da empresa. Questão 10. A principal justificativa para eu quebrar uma regra seria evitar problemas, encobrir algo errado, evitar chatear outras pessoas, proteger uma pessoa inocente. Acredito que isso aqui, proteger uma pessoa inocente. Sobre a frase, quem não cola, não sai da escola. Olha só, quem não cola, não sai da escola. É preferível tirar 0 do que colar. Em disciplinas difíceis em que o professor não ensina direito, todos colam mesmo. Deve-se ter cuidado ao colar quando o professor é mais cauteloso e fica atento aos alunos durante a prova. Se um amigo está para reprovar e precisa dessa ajudinha, não seria eu negar uma cola para ele. Vamos lá. Aqui é um ponto polêmico em relação à cola dentro das escolas. Quem não cola não sai da escola. Quem nunca colou? Você já colou alguma vez na escola? Coloca aqui. Já colei e isso não interfere na minha vida profissional. Então nunca colei e acho que isso eu tenho muito orgulho disso. Coloca aqui se você já colou ou se você não colou na escola, tá? E aqui o que eu acho que é o ideal, pensando principalmente nessa parte do teste de integridade que a gente está fazendo aqui. Nesse ponto de integridade é preferível você tirar 0 do que colar, porque você não vai estar mentindo, não vai estar sendo desleal ali com os resultados, né? Você vai realmente, assim, assumir que você não estudou e não vai colar. Você vai preferir tirar 0 do que outros pontos, né? Todos colam mesmo, deve ter cuidado, enfim. Eu acho que esse é o ponto que eu marcaria aqui. Você trabalha na área de estoque de uma grande empresa e flagra um colega furtando um celular muito caro. O que você faria? Não se deve pegar nada da empresa para si, independente das razões. Perfeito. Se for um colega que você gosta muito, falaria com ele para que ele devolva e não repita a ação e não comunica a supervisão. Se for um colega que você não gosta muito, você comunica a supervisão imediatamente.
Independente de quem for, tentaria falar com ele diretamente para que ele devolva e não repita a ação, mas depois comunicaria a supervisão. Acredito que esse é o ponto que faz mais sentido pensando num teste de integridade. Eu amassei o carro de alguém desconhecido em um estacionamento. Não saio sem avisar, pois as câmeras de estacionamento podem ter me flagrado. Então, como aqui, ó, você não sai sem avisar só por conta das câmeras, não é o ideal, né? Não se trata de ser um amassado superficial ou não. É preciso assumir a responsabilidade nas próprias ações, independente se tem câmera vendo ou não. Então esse é o ponto, concordo mais do que esse aqui. Mas vamos ver os outros. Aguardo até falar com o proprietário ou deixo um bilhete informando o ocorrido e os meus contatos. Tá? Se não prejudicar, pode ser algo muito superficial, eu vou embora sem avisar. Isso aqui não, esse aqui não. Agora vamos ver sobre essas duas do meio. Não se trata de uma não se trata de ser um amassado superficial ou não, é preciso assumir a responsabilidade das próprias ações. Aguardo até falar com o proprietário ou deixo um bilhete informando o ocorrido e meus contatos. Nesse caso, se eu tiver super corrido, é um carro de desconhecido, eu botaria aqui, né, um bilhete para falar com o proprietário deixando os meus contatos. Mas isso aqui não impede de ter assumido a responsabilidade, porque isso mostra que eu estou assumindo a responsabilidade pelas minhas ações e mostra uma atitude, mostra uma ação. Eu não fico aqui, eu acho que aqui está muito mais no campo das ideias e aqui está muito mais no campo das ações. Então por isso que eu estou colocando essa opção, tá? Questão 14. Um colega de trabalho quer levar para casa um pacote de papel sulfite da empresa para completar o material escolar da filha. Situações como essa sempre poderão ocorrer dentro das empresas, por isso são necessários controles mais rigorosos. Se outras pessoas da organização também fazem isso, não levaria o caso adiante. Conversaria com o colega para que ele não realizasse a ação e, se ele insistisse, comunicaria à supervisão. Não é permitido pegar nada para uso pessoal sem autorização, mesmo que seja necessidade extrema e não prejudique a empresa. Eu acho que isso aqui, ó, é a ação de você sempre falar com o colega e qualquer coisa falar com a supervisão. Um dentista oferece recibos para seus clientes evitarem pagamentos elevados de imposto de renda. Isso é uma prática recorrente de outros profissionais, portanto justifica esse tipo de atitude. Não justifica. Isso irá acontecer enquanto as pessoas acreditarem que não serão pegas pela sonegação. O dentista não deveria oferecer ou praticar isso quando solicitado, assim como o cliente não deveria se dispor a esse tipo de ação. Eu acho que isso aqui é o que faz mais sentido, mas vamos ver o próximo. Neste caso, como o governo desvia verbas e não cumpre com contrapartida de altos impostos, a sonegação por parte da população é incentivada. Aqui eu acho que esse é o ponto que mais faz sentido aqui. O dentista não deveria oferecer ou praticar isso e o cliente também não deveria aceitar. Então falando um pouquinho da uma integridade que eu não concordo do dentista e também falando um pouco sobre a minha ação. Não é só apontar o dedo para o outro, para o governo, enfim, mas falar da pessoa e falar sobre mim. Questão 16. Os carros atrás de você em uma rua pressionam com buzinas e ofensas para que você não pare para a travessia de pessoas em uma faixa de pedestre, sem semáforo. Independente da opinião ou pressão da maioria, deve-se sempre parar antes da faixa para a travessia de pedestres. Assim está na lei. Deve-se analisar a situação, pois a lei deve ser mantida desde que não possa causar um outro problema ou conflito social. Em horários de pico de tráfego ou casos extremos, é melhor não parar para a travessia de pedestres para não atrapalhar o trânsito. Isso ocorre em função da ausência de um sistema adequado de fiscalização para motoristas e pedestres. Aqui você está colocando a culpa no outro e não o que você poderia fazer, né? Eu acho que esse é o ponto que mais fez sentido para mim. Deixa eu ler de novo. Independente da opinião ou pressão da maioria, deve-se sempre parar antes da faixa para a travessia de pedestres. Assim está na lei. Na verdade, eu acho que esse aqui é o que faz mais sentido. Deve-se analisar a situação, pois a lei deve ser mantida desde que não possa causar outro problema ou conflito social. Pare para pensar aqui, foi uma coisa que eu pensei agora, tá? Refletindo junto com vocês. Se atrás de mim, um desses carros for uma ambulância que está buzinando, ou então for algum policial que está correndo atrás de alguma operação. Então tem que analisar a situação. É óbvio que a lei tem que ser mantida, é óbvio que a gente tem que parar para poder realmente deixar os pedestres passarem, mas é interessante que a gente sempre analise a situação. Então, por isso que eu vou botar esse aqui, não vou botar a primeira não, tá? Se você discordar, pode comentar aqui também que a gente vai estar construindo essa carreira rica de histórias em conjunto. 17. Tomei emprestado um dinheiro com um amigo há alguns meses e ele parece ter esquecido do ocorrido. Faço questão de pagá-lo ou renegociar a data de pagamento, mesmo que ele nunca venha me cobrar. Se o colega não cobrar, pode ser que não esteja fazendo falta para ele, então aguardaria para tratar de um assunto mais para frente. Aqui é o que faz mais sentido. Eu trataria de pagar, pois seria vergonhoso se espalhasse para outras pessoas que sou um mau pagador, um caloteiro. Aqui você está muito mais preocupado com a sua imagem do que os outros vão falar do que com a sua integridade. Então aqui eu acho que ainda faz mais sentido. Eu me esforçaria muito para realizar o pagamento dessa dívida o mais rápido possível,
independente do valor ou da amizade com aquele que me emprestou. Aqui você, é óbvio, eu acho que esse ponto também é forte que nem esse. Eu me esforçaria para realizar o pagamento, independente do valor, da amizade, enfim. Só que aqui tem um ponto que acho que aumenta a integridade da pessoa, que faço questão de pagá-lo ou renegociá-lo, mesmo que ele nunca venha me cobrar. Então, mesmo se a pessoa nunca cobrar, eu sempre vou estar ali fazendo questão para poder pagar a pessoa. Você trabalha em uma farmácia e está precisando de um remédio muito caro, porém seu salário não é suficiente para comprar e o dono da farmácia, seu chefe, não facilita o pagamento. Você buscaria um sistema público de saúde para ter acesso à medicação, mesmo que atrase muito o início do tratamento. Se não houver controle de estoque rigoroso, você pegaria o remédio sem ser notado, pois a empresa irá se beneficiar se você estiver bem de saúde. Com o salário costuma atrasar, não é o suficiente, o sistema público não dá conta da demanda, pegaria o remédio, pois uma coisa compensa a outra. Emergencialmente pegaria o remédio, mas me organizaria para mais adiante pagar ou repor medicação. Acho que esse é o ponto que é o que faz mais sentido para a integridade. Ó. Você buscaria o sistema público de saúde para ter acesso à medicação, mesmo que atrase muito o início do tratamento. Por quê? Se não houver um controle rigoroso de estoque, você pegaria o remédio sem ser notado. Então, aqui mostra um pouco a falta de integridade da pessoa, né? Aqui, como o salário costuma atrasar, não é o suficiente, o sistema público não dá conta da demanda, pegaria o remédio. Você está sempre botando a culpa no outro, apontando o dedo para o outro, mas não olhando o que você precisa fazer. Então, também não é íntegro isso aqui. E, emergencialmente, pegaria o remédio, mas me organizaria para mais adiante pagar ou repor a medicação que peguei, tá? Então, acho que é o que faz mais sentido aqui, porque você não está apontando o dedo para ninguém, não está reclamando de ninguém, você realmente está colocando aqui o que você pode fazer nesse caso sendo íntegro. E aqui, gente, ó, percebam que na GUP tá dizendo aqui, ó, que eu tô com menos 36, menos 37 tempo sugerido para a questão, mas eu ainda tenho o tempo total do teste para finalizar. Então, fiquem tranquilos se em algum momento você achar, caramba, eu tô perdendo pontos aqui. Não tá perdendo pontos, porque às vezes você pode responder mais rápido a minha questão, em outras você vai demorar um pouco mais para garantir que aquela questão realmente você respondeu da forma correta. O que você tem que se preocupar principalmente é aqui. Aqui sempre vai ser uma sugestão, mas é aqui que você tem que olhar para ver quanto tempo falta para o teste da GUP finalizar como um todo, tá bom? Vamos salvar aqui. Questão 19. As pessoas nem sempre agem com conformidade com as leis padrões éticos do trabalho. As pessoas nem sempre agem para manter conformidade com as leis padrões éticos do trabalho. A ordem social deve ser mantida, cumprindo as leis e combinados feitos com as pessoas. No trabalho, é a lei de Tailã, olho por olho, dente por dente. Ou seja, a punição deve ser não concordo. É importante ter atitudes recíprocas, agir com os outros e com a empresa assim como fazem com você. Concordo. Quando as leis locais violam princípios considerados universais de justiça e igualdade, prevalecem os princípios universais. Eu acho que isso aqui é o que faz mais sentido. Muito daquele mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. É você agir de uma forma como você gostaria que agissem com você. Então acho que esse aqui é o que faz mais sentido para mim. Questão 20. Fiquei amigo do gerente do posto que fatura o combustível direto para as empresas e ele ofereceu abastecer meu carro particular e colocar na conta da empresa. Só aceito a gentileza se o gerente garantir que isso acontece com os demais departamentos. Eu não aceitaria essa gentileza. Reporto o fato à empresa e recomendo a troca imediata do fornecedor de combustível. Recomendo a troca do fornecedor de combustível por motivos outros, sem expor a situação de que há funcionários se beneficiando do esquema. Aceito a gentileza, não mesmo. Então, um desses dois. Qual desses dois é o mais íntegro e é o melhor, na minha opinião? Deixa eu ver. Recomendo a troca do fornecedor do combustível por motivos outros, sem expor a situação de que há funcionários se beneficiando do esquema. Então, esse é uma postura que você poderia ter se você não quiser gerar conflitos. E aqui talvez seja o mais íntegro possível, por mais que você aí tenha algum problema com as pessoas que você vai estar prejudicando, entre aspas, você não vai estar prejudicando a empresa, mas você vai estar prejudicando algumas pessoas, mas faz parte, o mais importante é que você seja íntegro nesse teste de integridade, tá? Então, eu acho que esse é o ponto principal aqui. Empresas precisam fiscalizar mais de perto funcionários que têm acesso a produtos de alto valor. Sem fiscalização não há como evitar eventuais furtos de produtos de alto valor. Cada um saber que está ao lado de pessoas corretas é mais importante do que fiscalização. A empresa deve fiscalizar de perto todos os funcionários, independente de lidarem ou não com produtos de alto valor. Pessoas honestas não furtam qualquer produto, independente do valor. Acho que é isso. É sua responsabilidade fazer os pedidos de celulares para o estoque da loja e o fornecedor oferece uma comissão se forem solicitados 100 aparelhos a mais.
Se o meu supervisor aprovar essa atitude, comunicaria a direção da empresa da situação, mesmo que eu fique mal com a supervisão direta, com certeza. É o que a gente já falou aqui dentro desse vídeo. Se for um modelo de aparelho que tem um alto volume de vendas, eu faria. Não faria. Se o supervisor autorizar, não vejo problema em aceitar, também não. O recurso antecipado poderia ser utilizado pela empresa para outros fins, portanto, não faria. Você não faria, mas você não falaria com a supervisão. Então é importante no teste de integridade que a gente mostre que a gente é íntegro a ponto de também falar alguns conflitos que estão acontecendo dentro da empresa. Vamos salvar. 23. Seu supervisor lhe oferece o privilégio da melhor vaga de estacionamento coberta mais próxima da entrada, considerando seu empenho e dedicação. Aceitaria ficar com a vaga em razão de acreditar que um funcionário muito dedicado e empenhado é merecedor do benefício. Como é de meu conhecimento haver funcionários mais idosos, você não aceita e procura sugerir algum critério para quem ficaria com a vaga. Gosto mais do que isso aqui. Você não aceita o privilégio porque acredita que é necessário ser realizado algum método de escolha mais adequado e justo. Aceitaria o privilégio, mas pediria ao supervisor, acho que não. Acredito que esse aqui faz mais sentido, ou esse aqui também mostra uma integridade forte sua. Seu chefe pede para que você acesse a rede social de um colega de trabalho para deixar um recado sobre a disponibilidade dele de trabalhar no fim de semana. Respeita a privacidade, mas faria contato se soubesse que o próprio colega não iria se impor do contato pelo meio pessoal. Não acessa ou usa informação pessoal de colegas de trabalho, mesmo que tenha sido solicitado pela chefia. Deixaria o recado para o colega, mas combinaria com ele qual resposta ele quer que eu repasse para a supervisão. Se eu me recusar a fazer o contato, posso ficar mal com a supervisão. Aqui eu acho que você tem que ser íntegro com as suas verdades, com a sua ética. Então eu botaria esse ponto aqui. Supermercados devem usar câmeras de segurança para diminuir o roubo e consumo sem pagamento. Somente com maior vigilância, as pessoas ficariam mais inibidas em consumir produtos ou roubar. Se uma pessoa observar todos os demais consumindo produtos dentro do supermercado, ela irá fazer o mesmo. Conscientizar as pessoas de que roubar encarece os produtos para todo mundo é mais efetivo do que fiscalizar. Cada caso é um caso. As explicações podem justificar as atitudes das pessoas e nem tudo precisa ser tratado como um crime. Eu acho que conscientização é o melhor caminho. Você está esperando há meses para fazer um exame médico pelo SUS. Um amigo lhe apresenta um funcionário da central de atendimento que pode antecipar sua posição na fila se você pagar uma gorjeta, entre aspas. As pessoas aceitam pagar porque agem conforme os outros. Afinal, isso deve ter sido oferecido para outras pessoas. As pessoas pagam porque acreditam que é o único jeito de conseguir realizar o exame em um sistema de saúde como o nosso. Não concordo que, no geral, as pessoas aceitariam pagar gorjeta para obter benefícios dessa situação. As pessoas aceitam pagar gorjeta porque acham que nunca terão problema se fizerem. Então, acho que eu não concordo com esse esquema de gorjeta, tá? Um colega de trabalho viola as normas para realizar uma tarefa e solicita que você não informe a supervisão. Falaria com ele, de novo, o teste de integridade muitas vezes fala sobre isso, né? Falar com a pessoa, recomendar, sugerir, falar qual é o caminho, mas você também tem que agir e falar sobre a supervisão. Vamos ver se a gente encontra algo parecido com isso. Falaria com ele a respeito da violação para entender a situação, mas não comunicaria a supervisão. Eu acho que deve comunicar sim. Mesmo que ele insista em dizer que não está fazendo nada de errado, eu alertaria a supervisão em razão da violação. Em nenhuma hipótese deve ser tolerada modificações das regras e normas estabelecidas pela empresa. Se a ação contribuir para a realização do trabalho e não me causar problemas, apenas alertaria dos riscos. Então, acho que o importante é comunicar a supervisão. Acredito que esse ou esse, tá? Como o refeitório da empresa está em reforma, as pessoas estão almoçando fora e pedindo recibo de maior valor para reembolso. Alerta os colegas dos riscos disso e almoçem em outro lugar mais caro para pedir recibo do valor real e não desconfiarem dos demais. O único jeito de evitar essa prática é a empresa verificar com restaurantes os valores reais das refeições. Se os colegas pedem um recibo de valor maior do que aquele que foi pago, siga a maioria para não destoar o valor dos outros. Só solicitaria reembolso com valores reais e informaria a supervisão sobre o que está ocorrendo. Então você age de forma íntegra e também falaria com isso com a supervisão. Realizar uma tarefa de maneira diferente e prescrita nas normas da empresa. Somente se a supervisão me autorizar, independente da norma prescrita. Se contribuir para agilizar a tarefa, pode ser uma alternativa. Não. Se os outros funcionários mais experientes fazem desse outro jeito, pode ser uma... Não. As regras são estabelecidas por alguma razão e por isso nunca devem ser desrespeitadas. Acredito nesse ponto. E por último, questão 30. Um colega de trabalho solicita a você que marque o ponto. Registrar o horário de chegada para ele.
Faria isso se fosse um motivo de saúde, pois todos podem ter. Se é uma ação feita por todos os colegas da área, não. Para evitar isso, a empresa deve procurar soluções, botando a culpa na empresa e não em você. Mesmo que fosse orientado pela supervisão a fazer isso em alguns casos, não praticaria essa irregularidade. É isso que você tem que fazer para se tornar uma pessoa íntegra. E aí, última questão, vou salvar. Bom trabalho. Você acaba de responder todas as questões. Você pode revisar as questões já respondidas ou finalizar o teste utilizando o botão acima. Ok. E aí, então, agora eu vou colocar para finalizar o teste. Tá vendo? Vamos lá, colocar aqui para finalizar e vamos ver o que vai acontecer. Ao confirmar o teste, será finalizado e você não poderá mais refazê-lo. Lembre-se de revisar sua resposta. Já revisei, vamos finalizar. E aí, está carregando o resultado. Você realizou a etapa de indicador de integridade. O resultado foi valores internos. Preferência por racionalizar as escolhas feitas frente a situações de julgamento ético-moral por princípios e valores nos quais acredite. Continuar. Etapa finalizada. Então aqui para a vaga de analista de recrutamento, eu já tenho um currículo pronto, já tem vídeo no canal explicando, já reaproveitei o teste de mapeamento de perfil, já fiz a avaliação de perfil, tem de 50 a 200 pessoas aqui, e aí agora é aguardar a entrevista com o RH, entrevista com o gestor, tudo direitinho. Aí, tá vendo aqui que tem a quantidade de pessoas mais ou menos nessas etapas, né? Currículo 50 a 200 pessoas, mapeamento comportamental de 11 a 50, e aqui de 51 a 200 pessoas, agora é aguardar. O que eu poderia fazer aqui, que é o que a gente já fala no vídeo do canal, é entrar na empresa, descobrir quem é o recrutador, mandar mensagem, falar, olha, já respondi tudo da GUP, se você quiser mais informações, estou aqui. É isso que eu faria, mas como já tem vídeo no canal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu realmente vou parar por aqui, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, lembra de curtir, se você já fez algum teste de integridade também, e a gente vai deixar aqui algumas sugestões de vídeos, playlists, para você continuar sendo aprovado na GUP, continuar vencendo a GUP, tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!